Um minuto. Ok, acho que eu vou tentar gravar assim, então. Pronto. Muito bem, estamos aqui começando mais um Sistema Solar especial, Last Dance, episódio 2, porque a gente não se aguentou, né? É muito conteúdo e é muita coisa, e aí a gente começou a ficar nervoso, mandar mensagem, ameaça um pro outro, tipo, a gente vai fazer de novo, hein? Vai fazer de novo. Então aqui estamos nós, novamente, com Thiago Splitter, Marcos Mion e hoje uma convidada especial, Alana Ambrosio. Começando por você, Alana, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Solari. Oi, Mion. Oi, Splitter. Oi, pessoal que está ouvindo o podcast. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra falar do maior de todos e do Chicago Bulls, que é meu time na NBA. Exatamente, é verdade. Mesmo o Chicago Bulls é seu time, Alana? Mas nas vacas magras, né? Antes de começar a gravar, você falou que não assistiu o Jordan jogar e que você foi atrás para ver, né? Mas você gosta do Chicago Bulls pelo legado do Jordan ou por algum outro motivo? Não, por incrível que pareça, eu fiz o caminho completamente inverso, porque, deixa eu explicar aqui, quando o Jordan estava ganhando títulos e dominando a NBA, eu era apenas um bebê. Quando ele ganhou o último título dele, eu tinha 5 anos, então eu não acompanhei o Jordan, mas eu passei a admirar o Chicago Bulls com uma geração, a primeira geração que deu certo depois do Michael Jordan, que foi lá para 2009, 2010, com o Derrick Rose, com o Joakim Noah, com o Taj Gibson, Carlos Boozer, você conhece todos esses, né, Splitter? E eu me apaixonei pelo Bulls de lá. Aí agora reviver essa história porque óbvio que a gente ouve falar de Michael Jordan, sabe que ele é o maior da história, sabe que eles conquistaram 6 títulos na década de 90, mas tem toda uma história super rica, né, por trás disso tudo, e tá sendo muito bacana acompanhar através do Last Dance. Pô, tá sendo demais. Tem que ser guerreiro, hein? Olha que sacanagem. O meu pai torce pro Spurs, Splitter. Rapaz, tem que ter coragem, hein? Mas o Spurs, pô, a gente ganhou, né? Então é diferente. Sim, então, quando ganhou, ele ficou super feliz aqui em casa. Legal. E eu pensei, cara, quando é que eu vou ter essa felicidade? Muito bom. E esses últimos episódios aí, Thiago, como é que bateu por aí? Que detalhes você pode contar? Eu acho que é muito interessante em todos eles, né? Mas assim, me chamou muita atenção nesses últimos 2 episódios como que ele tratava os companheiros dele. Eu digo isso por viver nesse mundo, né? De ver isso todos os dias e a pergunta que eu faço é assim, será que o cara era assim tão escroto às vezes, cara? E com os companheiros dele, ele tipo empurrava os caras e tal. E você vê que assim ele até se emocionou quando ele viu a reação dos ex-companheiros deles falando sobre isso. O Jordan não era fácil jogar com ele, né? Mas a gente foi campeão. Tinha um objetivo de porquê, né? E aí sai ele explicando isso, que a única coisa que ele queria era empurrar os caras para ser campeão, né? Mas, claro, você precisa ter esse talento, você precisa ser um jogador tão dominante na quadra para poder fazer o que ele fazia, né? Cara, sabe, eu vou complementar aqui o Thiago. Uma coisa que me chamou a atenção demais é que é o seguinte: esporte é uma coisa para pessoas competitivas. Não existe, é impossível um cara levar um esporte profissionalmente e não ter o drive competitivo. É impossível. Por menor que seja, às vezes, entendeu? Porque às vezes o cara tem só um talento natural, sei lá, um Yao Ming, sei lá, o cara tem 3 metros de altura, tem um talento natural e aí ele aprende a competitividade. Mas para você jogar esporte profissionalmente, você tem que ter uma crença que você é bom. Você tem que ter uma vontade de ganhar. E o que me chamou muita atenção é que dentro da NBA, que é um dos ambientes mais competitivos do mundo, mesmo quando as pessoas se assumem competidoras, que aconteceu nesses últimos episódios com o B.J. Armstrong, com o Steve Kerr, e talvez mais um outro, quando eles se assumem competidores, eles fazem a ressalva: eu não sou nenhum Michael Jordan. Ou eles falam, não como Michael Jordan. Ou seja, o cara tem um grau de dominância dentro dos dominantes. Isso me chamou muito a atenção. No ambiente mais competitivo, os caras ainda consideram ele um patamar não só inatingível, mas único. Não é muito louco isso? Eles não conseguem colocar outro do lado dele. O alfa dos alfas, né?
E é curioso, né? Porque uma das frases dele no episódio 7 ou 8, não lembro agora exatamente qual, é a seguinte, que eu não cobro nada dos meus companheiros que eu mesmo não faça. Então era esse nível gigantesco de exigência, mas porque ele era essa pessoa, ele era esse jogador que, inclusive, ele achava motivos para se motivar, né? Então tem algumas anedotas, tem algumas histórias curiosas que o documentário traz, como, por exemplo, Michael Jordan é tão competitivo que ele não era só competitivo no basquete. Ele disputava lá com aquele senhorzinho lá, icônico, Segurança, quem que jogava, né? Muito louco. Quem que jogava o negocinho mais perto da parede. Cara, $2, Aí, $3, cara, muito louco. Sim, ele estava em todas as apostas. E assim, ele criava coisas na cabeça dele para se motivar. Então tem aquela história lá do George Karl, do técnico do Seattle Supersonics, que na final lá de 96, ele estava no restaurante, acabou não cumprimentando ele, o Michael Jordan falou, tá bom, então vou lá. Aí a história com o LaBradford Smith, que o Jordan, em tese, ele tinha dito pro Michael Jordan, né, ele conseguiu dar uma apagada no Michael Jordan num jogo que ninguém entendeu direito por quê, mas ele conseguiu dar essa apagada, e o Jordan inventou na cabeça dele que o LaBradford foi lá e falou, nice game, Jordan, e na verdade isso nunca aconteceu. Então, assim, ele era tão competitivo que ele criava motivos para se superar. Isso é realmente impressionante. E poucos jogadores da NBA têm essa competitividade, né, assim, tão acirrada, apesar de ser a NBA. Vamos aprofundar isso que a Helena falou, porque isso foi muito louco, Thiago. Eu quero ver a sua opinião. O cara inventou uma história, velho. Porque eles falam ali do quanto ele tinha que se motivar, que para ele chega um certo momento que ele precisa de motivação para entrar em quadra, motivação para ser o melhor. Mas eu não acho que ele precisa de motivação para ir jogar. Eu acho, pelo que eu conheço dele, e agora tendo essas informações mais profundas assim sobre a personalidade dele, é quase como se ele tivesse que inventar histórias para ele sentir raiva. É como se o cara só conseguisse produzir na raiva. Não é muito louco isso, porque essa história ele tem inventado uma história. Contou para todo mundo, esse moleque falou isso para mim, tirou sarro. Ele falou, vou fazer os pontos que ele fez no primeiro quarter, na metade do jogo. Tipo muito louco essa competitividade baseada na raiva. O que você acha disso, Thiago? Ele conseguiu tudo o que ele quis na vida, né? Tanto que ele fala que o Larry Bird e o Magic Johnson ganharam 2 títulos seguidos. Ele falou, não, eu quero ganhar 3 e vou aposentar. Ele comenta isso nas Olimpíadas de 92. Então, a motivação ele tem que procurar, ele tem que achar em algum lugar. Ele é um cara competitivo, então ele vai jogar golfe, ele fala assim, eu não vou jogar só por jogar, eu vou apostar. Então, ele explica também isso, né, nesse problema das apostas dele, que não é um problema de aposta, e sim que eu sou um cara que preciso de me motivar, eu preciso fazer alguma coisa com motivação, eu preciso buscar alguma coisa, porque o cara é tão bom, ele já conseguiu tantas coisas, já ganhou de todo mundo, já meteu 50 pontos quando ele queria no Garden, que ele achava essas coisas, né? Então, você acha que, na verdade, isso foi uma coisa que ele desenvolveu. Ele nem sempre foi assim. Ele teve que desenvolver, talvez, porque ele achava... Uma hora ele fala isso, não tem mais desafio para mim aqui. Não tem mais desafio. O Detroit Pistons foi, inclusive, né, dos Bad Boys, que eles ganharam 2 campeonatos antes do Jordan e do Chicago Bulls ganharem o seu primeiro título. O Detroit Pistons foi fundamental, inclusive, para isso, né? Porque quando ele apanhou, digamos assim, em quadra dessa equipe, foi que ele começou a treinar, pegar mais pesado, e aí, tanto é que em 91 eles conseguem ganhar o primeiro título. Aí você pensa também, quando ele jogou contra o Portland nas finais, o Clyde Drexler, coitado, foi lá e falou, porque eu tô meio que no mesmo nível do Michael Jordan. E ele descasca o Clyde Drexler. O Clyde Drexler tomou uma tijolada no documentário, né? É aquela velha história, tanto né? é que depois disso ele até vai pro Houston ganhar título. Aproveitar que o Jordan tá aposentado. Mexer com a onça com vara curta, é aquela velha história, né? E fazendo um parêntese sobre motivação, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da minha carreira, o que aconteceu com o Spurs e comigo. Vocês lembram que a gente perdeu em 2013 pro Heat, né? Uma final dramática, tal, bola do Ray Allen. O ano lembro pra caramba. A nossa motivação foi aquela bola de 3, foi aquele jogo. Era toda hora a gente se lembrava, isso ali era a nossa motivação. Vocês podem, o mesmo que o Jordan usava, claro, a gente no nosso humilde
jeito de jogar e de jogar basquete com o Spurs, a nossa motivação era o Heat. E a gente teve a chance, a oportunidade de jogar contra os caras na final. E quando você é campeão, campeão, você está no topo do mundo, se é o melhor time do mundo, é quase que, beleza, chegamos aqui, e agora? E agora? Sabe? E aí eu imagino o Jordan chegando 3 vezes lá em cima. Falando, e aqui, e agora? Total. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que quando ele se emociona, que é até agora um único momento que ele se emociona, ele chora justamente falando sobre isso. Ele fala, é porque eu era competitivo, eu pedia para os caras o que eu fazia. E é louco, porque ele chora quase como um, pô, ninguém me entende, entendeu? Ninguém me entende, cara, eu quero ser assim que eu jogo, pô. Sabe, será que ele chora? Eu tô sendo cobrado por querer ser bom, por querer, tá ligado? Eu acho que esse choro dele, ele dava interpretações variadas. Essa que você falou faz todo sentido, mas sabe o que bateu em mim assim? Um ressentimento deles não reconhecerem tudo que ele fez para aqueles caras que nunca teriam um anel no dedo. Nunca! Quando que o Jud Buchler ia dar entrevista para um documentário desse, ou Bill Wennington, tá ligado? Ele falou, eu carreguei esse maluco nas costas, eu fiz eles jogarem basquete, para agora no documentário eles virem falar que eu era escroto, que eu he's an asshole, ficar me xingando e falar que era difícil viver comigo. Acho que teve um ressentimento, cara. Total, cara. Mas você sabe que eu até tenho... Você sabe que engraçado, né? Percepção. Eu tenho até percepção um pouquinho contrária, assim. Eu acho que ele sabia que em muitos momentos ele, tipo, né? Passou um pouco da linha, que nem quando ele deu um soco na cara do Steve Kerr. Mas mesmo ele fazendo isso, mesmo ele tendo essas atitudes que, nossa, eu acho que ainda mais hoje seriam alvo de críticas, os caras do próprio time dele têm um respeito por ele que, assim, é um negócio do tipo, a gente sabe que o cara fazia isso porque o esporte é coletivo, o basquete é um esporte coletivo, e se ele não forçasse a gente a entregar o máximo, a gente não ia conseguir ajudá-lo a ser campeão, e a gente ia ser só coadjuvante se ele conseguisse levar a equipe do Chicago para frente. Então, é curioso porque ele tem essa função de anti-herói ao mesmo tempo que ele não deixa de ser o herói. Total. Agora, o documentário, voltando um pouquinho lá para os episódios da semana anterior, que às vezes até acaba se apagando um pouquinho, tem um momento onde ele fala da Adidas, né? Que para mim eu fiquei até, caramba, Jordan falando da Adidas. Né? Eu sabia dessa história. Que louco, meu. Como é que eu sabia essa história é conhecida, essa história é clássica. Ele queria Adidas. Na verdade, naquela época, a Nike não existia como tênis de basquete. O que existia era Converse, com aqueles que eu cheguei a ter o amarelo e roxo. Eles tinham as cores dos times. E, cara, era o tênis que o Magic Johnson jogava, o Larry Bird, era o preto com verde que o Bird usava, era demais, assim. E era Converse, né? Então, a Nike, eu lembro que eu li na biografia dele essa história da Nike, como assim, ele não queria ir na reunião de jeito nenhum, porque ele queria Adidas, era o que ele tinha na mente dele, porque era o que ele cresceu vendo, né? Claro. E a Nike realmente era um tênis de corrida. E eu lembro que... E a Adidas era hip hop, né? Run DMC, toda essa galera, né, Mion? Run DMC foi mais ou menos nessa época, 84, 85, exatamente. Era um tênis muito mais cool, né? O Adidas, cara. Eu não tô lembrando agora, na época, se tinha alguém que jogava de Adidas já. Com certeza deveria ter. Não tô conseguindo lembrar agora, mas eu lembro que na biografia ele conta que ele não queria de jeito nenhum, que a mãe dele que convenceu ele de ir, que ele foi, assim, com a cara amarrada pra Nike, por educação, e que a Nike sentiu... Mas aí que tá. É um tiro no escuro, né? Porque tudo bem que ele era promissor, mas eles não tinham ideia do que se tornaria, assim. E eles fizeram uma proposta para ele, que foi o que fez ele aceitar, que era uma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas tipo, a Converse costumava oferecer, sei lá, $50 mil, a Nike ofereceu 250. Era uma coisa assim que ele não tinha como negar. Não tinha como negar, não tinha como falar não. Eu não lembro os valores exatamente, mas eram díspares desse tipo. Aí ele aceitou, porque a Nike deu total liberdade criativa para ele, total, assim, 100%, vai fazer tudo que você quer. E aí o cara aceitou, né? E olha onde foi parar, mano. Deu muito match, né? Deu muito match. A grande jogada dele não foi nem só entrar na Nike, ele foi o foguete da Nike, né? Levou a Nike para a lua, mas assim, a grande jogada dele foi ter a marca dele dentro da Nike, ou seja, ele tem um pedaço da Nike que é dele.
E essa verdade. foi a grande jogada da história dele, né? E essa união, né? Pode falar, Lana, pode falar. Não, porque eu ia falar que essa união Nike e Jordan acabou popularizando o basquete, né? Porque foi uma coisa que aliou cultura de rua com a hip hop, enfim, e a questão do basquete. Então, todo mundo queria usar o Air Jordan, mesmo quem até então não era tão ligado a basquete. E esse lado empreendedor do Jordan, que ele, né, acabou assinando esse contrato com a Nike, foi um negócio que, assim, no começo, quando ele estava no início, né, do Chicago Bulls, que ele era um novato, os caras já olharam meio torto para ele, porque falavam, meu, quem é esse novato que está ganhando tanta grana com a Nike, sendo que a gente já está aqui há um tempão, já é consolidado e não ganha essa grana. E, ao mesmo tempo, depois disso, tem aquela história genial da Olimpíada de 92, né, do Dream Team, que ele usa a bandeira dos Estados Unidos aqui, porque ele era tão competitivo que ele tinha assinado com a Nike. Então, ele não queria mostrar o Reebok que estava. Então, ele entra com a bandeira. Então, assim, o Jordan empreendedor, né, em muitos níveis. Mas daí a Nike amou ele também num grau, né? Vamos combinar que a Nike deve falar, esse tá com nós, hein? No caso, deu um contrato vitalício para ele, né? É muito louco. Deixa eu dar só 2 informações curiosas a respeito desse período, assim, dessa época, que eu acho que somam para a conversa. Uma coisa que fez o Air Jordan bombar mesmo, porque na verdade ele foi um tênis da Nike e tal. 2 curiosidades. Uma é que a primeira, que foi o que fez ele explodir, é que a NBA baniu o Jordan de usar esse tênis. Ele era proibido de usar o Jordan 1 por causa das cores. Porque na época era um tênis branco com detalhes, podia ter um detalhezinho. E o tênis dele era majoritariamente preto com vermelho e aí alguns detalhes em branco. Então a NBA baniu e, na verdade, eles deram um tiro no pé, porque foi isso que fez o tênis explodir. Porque a molecada, sabe como é que é esse efeito, né? Para jovem, para a galera, só falar que tá proibido, que é onde a molecada foi ver o que estava acontecendo. E aí, quando a molecada foi ver o que estava acontecendo, ele realmente encontrou um tênis lindo e começou a comprar. E aí, eu lembro que o Chicago Bulls tinha que pagar uma multa por jogo, a cada jogo que o Jordan usasse o tênis, o Jordan 1 naquelas cores. E aí, eu lembro que o Chicago Bulls, eu li isso na biografia, né? Falou, vamos parar com essa história, né? A Nike falou, o quê? Passa o cheque da multa para nós agora, que a gente assume todas. Ela falou que a gente vende por dia de Jordan, paga essa multa e ainda dá um lucro pra gente, que vocês não vão acreditar. Aí a Nike assumiu todas as multas pro Jordan continuar jogando, usando o tênis. E o outro dado legal também sobre essa história do Jordan 1, eu esqueci agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Vamos falando que eu vou lembrar daqui a pouco. Só voltando nesse negócio da cor, faz pouco tempo na NBA você só podia jogar com tênis que tinham as cores do seu time, que era a mesma coisa. E alguns usavam um amarelo, tipo fluorescente, tal, rosa para chamar a atenção. Mas até pouco tempo ainda você só podia usar as cores do seu time. É mesmo, caramba. Você pegou essa época? Eu disse que era até pouco tempo também. Né? Pouco tempo. E os jogadores pagavam multas. Até mesmo meias diferentes, cores da meia que não é. A gente tem várias regrinhas. Lembrei qual outra coisa que eu ia falar. Que chegou um momento, acho que em torno do Nike, o Jordan, ele era a marca Air Jordan dentro da Nike. E aí chegou um momento, acho que no Jordan 3 ou no Jordan 4, que o Phil Knight, dono da Nike, começou a ficar meio incomodado. Ele ficou realmente incomodado com o tamanho que o Jordan Brand estava, quer dizer, nem era Jordan Brand ainda, era o Air Jordan dentro da Nike, o tamanho que ele estava tomando, e estava todo mundo muito refém desse Michael Jordan, que é o mesmo problema que o Jerry Krause, né, que rolou no Bulls, que essa coisa perseguiu o cara, né, as pessoas se incomodarem com o tamanho que ele ficava em tudo que ele fazia. E aí tem uma reunião do Phil Knight com o board lá da Nike, e ele está decidido a não renovar o contrato com o Jordan por ciúme, cara, e por estar incomodado com tudo. Aí os caras chegaram na reunião e falaram assim, ô, seu Knight, quer nós falar uma coisa aqui para você? Na moral, Amado. Dá uma olhada Amado. Ô, Amado, dá uma olhada nesses números aqui. Botaram os números e o Air Jordan estava faturando 3 vezes mais do que a Nike. E foi nesse momento que nasceu o Jordan Brand, que foi a partir dessa reunião que ele abriu o olho, viu, entendeu e falou, não, peraí, eu tenho a Nike, que é a minha marca, e eu vou deixar ela aqui. Agora, esse monstro que está sendo criado, vamos fazer outra marca
para ela andar sozinha. E aí nasceu o Jordan Brand. E hoje em dia é patrocinador faz a camisa do Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain, no lugar de colocar o logo da Nike, coloca o do Jordan, então ixi, é muito... É um negócio que transcendeu do basquete, né? Tanto Cultura. que no episódio que eles falam daquela viagem do Michael Jordan para a França, é engraçado, porque hoje parece um negócio muito simples você acompanhar os jogadores e você ser fã deles e saber da vida deles, o que eles fazem e tal, pelas redes sociais. Na década de 90, no comecinho da década de 90, quando o Jordan de fato explodiu, começou a ganhar título com o Chicago Bulls, não tinha isso, né? E mesmo assim, mesmo não tendo toda essa interação, todo esse contato, tem aquele... no primeiro episódio mesmo que eles contam daquele episódio que ele vai pra França e tem tipo 1 zilhão de pessoas pra ver o Jordan lá embaixo da Torre Eiffel. Tem até um livro, pessoal, que eu tenho aqui do lado, que é do David Halberstam, chama Michael Jordan, a história de um campeão e o mundo que ele criou, que abre contando exatamente essa história do Michael Jordan lá na França e de como era raro você ver uma pessoa que tinha transcendido, né? Um atleta que tinha transcendido do seu esporte para se tornar um ícone mundial. E foi o que ele conseguiu fazer, né? Ele já não era Michael Jordan, um jogador de basquete. Ele é Michael Jordan, ponto. Uma das personalidades mais famosas da história em todo o mundo. Na China, na França, na Europa, na América. Não era nem um mundo globalizado como a gente conhece hoje, né? É realmente muito louco. E ele já chegava... Você se inspirava nele, Splitter? Desculpa. Cara, ele foi... Eu vou contar algumas histórias para vocês. Quando eu comecei a assistir NBA, foi ali foi já na segunda etapa dele do Bulls. E eu tinha uma casa de 2 andares. E no primeiro andar, meu pai tinha a TV com os canais, tal, não sei o quê. E uma TV velha, a gente tinha no segundo andar, que estava lá jogado no canto. Cara, eu fiz uma gambiarra. Puxei o carro lá para cima, instalei a TV, deixei onde ela estava jogada no canto assim e assistia basquete de noite escondido. Tipo, jogos da NBA, mó tarde, todo mundo dormindo lá no volume baixinho, vendo NBA escondido. Assim foi quando eu comecei a ver NBA, comecei a ver o Jordan, era todos os jogos que passavam do Jordan. E na Band, foi assim que... Você começou a jogar com quantos anos? Eu comecei com 7, 8 anos. Mas assim, meu pai sempre teve bola em casa, meu pai jogou basquete, então assim, fui pro clube treinar 7, 8 anos, mas desde os 6 meses eu tava com uma bola na mão. Já era pra ser, já, né? Era pra ser. Agora, sabe uma coisa que eu queria lançar aqui, que é uma coisa que eu sempre pensei assim, que você deve ter visto isso. Você jogava com que tênis, Thiago? Cara, já joguei com vários, mas assim... Eu lembro que meu pai fez uma viagem, primeira viagem dele assim para fora, ele trouxe um Nike, um Air Flight. Mas assim, depois já foi um pouquinho de tudo. Eu tive aquele Air Pippen, que é o Air grande, assim, sabe? Air Pippen, cara. Eu lembro pra caramba. Mas e quando você já estava na NBA? Porque o que eu penso, cara, é o seguinte. O que passa na minha cabeça às vezes é o seguinte. O que passa na cabeça de uns caras, tipo Jordan, tipo Kobe, onde os outros jogadores dos outros times, até que tá na quadra no time oposto, estão jogando com o tênis dele, cara. Cara, assim, o que passa na cabeça do cara? Porque isso acontece hoje com o Caio. Eu fico olhando, né, para ver os tênis. Eu sou muito focado nos tênis. Com o KD acontece ainda que porque os tênis são feitos, pensados para jogar, né? Imagina o cara saber que os outros jogadores jogam com o tênis dele. Isso aconteceu com você alguma vez, sei lá, num jogo? Você já usou Kobe jogando? Já. E o Kobe zoava todo mundo. Tipo, ele não sei o que, você tá usando meu tênis, claro, por isso você meteu essa bola. Ele zoava, isso que eu queria saber. Ele zoava? Zoou direto. Eu geralmente não usava tênis de jogador. Sempre usava, tipo, aqueles modelos mais básicos. Não porque eu queria ou tal, mas eu tinha contrato com a Nike. Até, tipo, fui jogador da Nike durante 15 anos, mais ou menos. Então, tinha alguns tênis que eles queriam, tipo, que a gente jogasse mais. Claro. Que a gente até ganhava mais dinheiro se jogasse com esses tênis. Claro. Olha só. Então, tinha isso no contrato, né? Então, e era um tênis por jogo, né? Todos que você quisesse, entendeu? Se você quiser mas assim, você sempre abria um tênis para jogar ou você repetia? Não, eu não gostava de abrir tênis novo para jogar. Tinha gente que jogava um por jogo, mas assim, primeiro que é um trabalho ficar tipo vendo tal, outro que o tênis
ele fica gostoso depois de uns 2-3 semanas jogando, que ele fica acostumar, né? no pé. Daquela laceada, né? O legal é que quem acaba pirando mais com tênis de basquete é a gente, que não joga, né? Você vê os jogadores, eles eu peguei lá aquele, tá? Mas assim, tem muito tênis que é bonito, que eu achava legal, mas na hora de jogar não me sentia confortável. Claro. E vice-versa. Concordo. Tem vários. Aliás, quando eu entrei no vestiário do Miami, numa matéria que eu estava fazendo lá, e essa história é muito louca. Aí os caras falaram, não, espera ali naquela sala. Aí dobrei à direita, dobrei à esquerda. Quando eu vi, eu estava dentro do locker do Miami Heat, na época que o LeBron jogava lá. Que eles fizeram aqueles vídeos que viralizaram dentro do locker e tal. Aí eu olhei, eu falei, mano, eu não tô aqui, cara. Eu olhava assim, todos os lockers assim, com os nomezinhos, assim, eu falei, cara, isso é surreal demais, assim. Aí, não aguentei, né? Eu fui assim, eu tava sozinho no locker do Miami, cara. Eu e o Paulo Sorriso, que era meu câmera, cara. Lembra do Paulo Sorriso? Claro. Aí eu assim, encostei assim na parede, aí fui chegando mais perto, no locker do LeBron, fui chegando mais perto, aí peguei, botei o dedinho assim, só dei um pi assim, só uma briguinha assim, só porque eu queria ver o tal. Mano, era a caixa de tênis do chão até o teto, cara. Eu fiquei maluco. Eu falei, não é possível. Porque o Walker fazia assim e em cima, né? Ele ia de cima e para baixo. E aqui tinha espaço para botar as roupas. Era tênis o negócio inteiro, cara. Eu fiquei maluco. Eu falei, que sonho, né? Eu não sei o que é mais feio, jogar na NBA ou ganhando tantos tênis assim. E geralmente, como é que funciona? Você tem o mordomo lá que leva as malas nossas, ele tem uma mala com todos os tênis dos jogadores. Então, a gente vai jogar, fora de casa, você tem uma mala com, 15 pares de tênis. Mas, assim, LeBron, esses caras tops, eles têm uma mala só para eles. Olha só. Abre a mala assim, deixa eu ver que tênis eu vou jogar hoje. Caraca. E também deve ter uns tênis que você tem um jogo, aí rola uma memória afetiva, e você fala, tá, esse aqui eu vou guardar, esse aqui eu não vou usar mais. Tanto é que o Jordan até conta, né? Aquele lá que ele quis jogar no Madison Square Garden com um tênis, o primeiro Air Jordan dele, e o tênis estava cortando o pé inteiro dele, mesmo assim ele jogando, porque rolava essa memória afetiva, mas eles vão lá, pegam o tênis e guarda, né, Twitter? Não vai simplesmente falar, tá bom, não vou mais usar, mas tchau, tênis. Não é bem assim. Total, bem lembrado dessa parte. Agora, achei tão legal essa história, cara. Achei tão legal ele jogar com o Jordan. Pode falar, Papito. Não, achei tão legal no último jogo dele no Garden, jogar com o Jordan 1, como tinha que ser, pé sangrando. Ele falando, mano, o tênis tá doendo aqui, mas eu vou jogar até o fim. Muito simbólico isso. Eu gosto desses rituais simbólicos. E ele mostra esse lado legal. Agora, acima de tudo, ele era um ícone fashion também, né? Uma coisa que eu andei vendo por aí, assim, no Twitter e tal. As roupas que ele usa, a estileira do Jordan, quando ele vai jogar beisebol também, realmente, assim, um ícone. Bom, continuando aqui, eu vou jogando os temas para a gente continuar debatendo. Depois começa o episódio 7 e 8, que são agora os dessa semana, e aí vem a questão da relação com os pais e com o pai dele, muito em particular. Como é que vocês viram tudo isso? Eu não sabia daquela história tão terrível assim. Ion, como é que assim, eu lembrava da história do pai dele, que foi meio que ninguém sabia o que tinha acontecido realmente. E, obviamente, que ele parou de jogar, ou ele aposentou a primeira vez por causa disso, né? Então, ele meio que fala assim, eu perdi minha motivação, meu pai estava aqui em todos os jogos e ele não vai mais estar. E o meu pai queria que eu jogasse beisebol. Aí ele meio que, fui campeão 3 vezes, não sei o quê, bora jogar beisebol. Ele faz o que ele quiser. Interessante que ele vai pro time, não é nem da minor league, e enche aquele negócio de gente lá no Alabama, gente, que Alabama é o fim do mundo dos Estados Unidos, e enche de gente aquele time de beisebol. É muito louco, cara. E ele vai jogar meio que na categoria de base, né, do beisebol. Porque não é que nem no futebol, por exemplo, para fazer um comparativo, que você é por idade, né? É por habilidade mesmo. Às vezes você tem um cara mais velho que tá jogando na minor e vai subindo. E aí o Jordan... o Jordan ainda tava meio que quase no time C, assim. Só que diz o Reinsdorf, que é o dono do Chicago Bulls, né, que se ele continuasse jogando, ele chegaria na Major League. Isso não sabemos, mas enfim. A influência do pai dele, dá pra gente ver que era
muito forte, né? Que eles eram muito próximos. Tanto que se você pega os 3 primeiros títulos, todas as fotos do Jordan lá com o troféu, do Jordan com o charuto, tá o pai. E além disso tudo, além dele já ter perdido o pai, que foi um negócio óbvio, perder o pai é uma coisa que impacta a pessoa, que deixa muito triste, que muda até as percepções sobre a vida que a pessoa tem. Ele ainda estava passando por toda aquela pressão da mídia por causa da história das apostas, que lá em 93, depois dos jogos dos playoffs contra os Knicks, ele foi lá e foi num cassino e a imprensa começou a cair em cima. Então ele já estava de saco cheio, porque tem muita pressão em ser Michael Jordan, com certeza, e ainda por cima veio isso com o pai dele, né? Então, mas acho sabe que foi eu não achei a gota que d'água. eles iam... Ai, desculpa, achei que você tinha terminado, não pode falar. Eu tinha, acho que foi só o delay, pode falar, Mion. Eu não imaginei que eles iam colocar no documentário essa história do... Porque rolou isso na época, eu lembro bem, assim, mas isso é meio, como é que eu posso falar? É meio lenda urbana, né? Mas eu achei, cara, até corajoso deles colocarem isso no documentário, porque na época rolou essa lenda urbana. Quem quiser dar uma procurada no YouTube, tem várias matérias falando sobre isso, gente fazendo teoria, analisando, etc., que reza essa lenda urbana que o Jordan tinha problemas sérios de gambling, né, de aposta. O que para mim essa teoria já cai por água, porque o cara tinha todo o dinheiro possível imaginar. Ele não ia ficar devendo para nenhum mafioso, gangster. Às vezes, só por aí já cai essa história por terra. Mas a teoria que eles fizeram, que eles criaram, é que ele estava devendo muita grana mesmo e que o assassinato do pai dele foi uma, como falam, foi uma revanche. Foi um acerto de contas. Um acerto de contas. Um acerto de contas, era essa a frase que eu queria, exatamente. Um acerto de contas com a questão dele do gambling. E que ele teria se aposentado não por causa de toda essa história que o Thiago falou e etc., mas porque o David Stern teria suspendido ele pelo comportamento para ele se tratar, para fazer um rehab de gambling, assim. Essa história rolou muito na época, eu lembro, porque ela vai se encaixando, né? Porque o pai dele teve um assassinato, ele sumiu primeiro, desapareceu, depois apareceu o corpo só boiando num rio, uma parada muito sinistra, assim, muito sinistra. Então, esses itens assim acabaram dando margem para construírem essa conspiração. Mas, cara, eu de moleque ouvia isso, nunca imaginei que eles iam colocar isso no documentário, cara. É porque foi um negócio que realmente repercutiu, né? Você busca arquivo de notícias e tem um monte de história tentando relacionar esses fatos. Mas o que me parece mais estranho não é nem essa relação do Jordan com as apostas. Para mim, o que parece estranho de toda essa teoria da conspiração, o mais estranho de tudo, né? É você achar que a NBA e o Stern, né, vão simplesmente pegar o jogador mais popular, o jogador que era a cara da NBA, que era o cara que atraía 1 zilhão de fãs, de torcedores para o United Center. Aí fala assim, não, na verdade, Michael Jordan, a gente vai te dar uma punição secreta aqui e tchau, não precisa jogar, a gente não precisa de você. Isso realmente não faz sentido, né? Não faz sentido. Por isso que eu estranhei deles colocarem no documentário, cara, eu achei estranho. Mas o documentário... Para esclarecer, né? Tanto que sai o David Stern falando, acho que tem ele falando ali, é um peso, né? Por isso acho que é bom até esclarecer, porque se não tivesse isso, mas lembra disso, tal. Então, já deixaram claro, o assunto à tona novamente. Ia trazer o assunto de novo, exatamente. Tem razão. Agora, é um documentário muito, muito corajoso, né? Assim, é um documentário que ele fala tudo, né? Ele não é um documentário tipo, Michael Jordan, né? Ele é muito Netflix nesse sentido, assim. E eu acho que isso é o que faz ele estar sendo um sucesso, assim, de repercussão também. Porque a gente vive numa época diferente, uma época de desconstrução de mitos, né? A gente vê, por exemplo, cara, eu acho que é surreal imaginar como o Michael Jackson estaria hoje nesse mundo de redes sociais e acesso às pessoas 24 horas. Porque muito do mito é que ninguém tinha acesso a ele, né? Os mitos que sobreviveram, eles foram se desconstruindo, né? Para mostrar que são, hoje em dia, na verdade, não tem espaço para o mito, tem espaço para o ser humano, para a pessoa que tem dificuldades, para a pessoa que tem dúvidas, que tem medos, etc. É esse tipo de pessoas que o povo se identifica hoje. E eu acho que esse documentário está sendo muito esse processo do Jordan. Eu lembro que na outra vez que a gente gravou, eu falei muito sobre ele ter virado um ermitão, e o quanto achava que isso me afastou como fã, e aí o Thiago até deu a opinião dele. Eu acho que esse documentário veio para isso, cara. Veio exatamente para mostrar
onde esse cara tá, o que ele era. E, assim, uma coisa que o documentário é fiel ao objetivo é colocar ele num patamar imbatível, porque você assiste o documentário, mesmo com as falhas, mesmo com a postura dele, assim, não tem como, assistindo esse documentário, não tem como você colocar o LeBron do lado dele, meu. É tipo, vamos dar um basta nessa conversa, porque é quase como a vontade do Jordan de falar, escuta, deixa eu lembrar essa molecada aqui, o que eu fiz, antes que eles fiquem falando desse papo de quem que é o melhor, eu ou o LeBron. Mion, mas você sabe que a ESPN nos Estados Unidos noticiou que o dia que o Michael Jordan deu o ok para que eles colocassem o arremesso final, né, do Last Dance, na produção e tal, foi o dia que o LeBron ganhou o título com o Cleveland em 2016. Foi o dia da parada lá de Cleveland, que ele falou, Cleveland, this is for you. E aí foi nesse dia que o Michael Jordan deu o ok. E faz também sentido. Tem relação com o doc do Allen Iverson, que também estava na Netflix. Agora tirou a Netflix. Muito chato isso que você fez, cara. Tirou? Mas tirou o documentário incrível também do Allen Iverson. E o Jordan também foi um dos motivos pelos quais ele deu o ok, que ele sentiu que deu uma resgatada, né, na história do Allen Iverson. E querendo ou não, quando a gente fica nessa discussão LeBron, Kobe, Jordan, quem é maior, nananã, a geração de hoje em dia, que está acostumada a ver o LeBron, a ver o Kobe, não assistiu o Michael Jordan, só que não se aprofunda tanto para ver quem foi Michael Jordan, pode ficar falando, né? Não, porque o fulano é melhor, porque não tem comparação, porque o Michael Jordan não é tudo isso. E no fim das contas, assistindo o doc, nossa, cara, você vê que ele era realmente de outro mundo, né? De outro nível. Alan, tem outra coisa que aconteceu em 2016 que é interessante, que eu lembro muito bem, que foi que o Warriors, eles, na temporada regular, eles empataram em 70 vitórias durante a temporada. Exato. Só que eles não foram campeões. Cleveland ganhou deles. Então, é uma coisa que, na época, foi muito bem falado, né? Tipo assim, a gente ganhou 70 títulos e foi campeão, e o Warriors não foi, né? Você lembra a camisa do Chicago, né? Só a a gente camisa sabendo do como Chicago, o Jordan que assim, e não vale nada analisando se não tiver o título. Desculpa. Não, desculpa. É que às vezes dá um delay, a gente vai falando em cima. Mas esse que você falou, não adianta nada ter as vitórias não ter o título. E a gente, conhecendo o Jordan, conversando sobre como ele é, competitivamente, faz todo sentido, cara. Você acha que ele tá realmente tranquilão lá? Tranquilo não tá. Os caras passando meus títulos aqui de cestinha, de pontos, de jogo. Ele não fica 100% sossegado, mano. Não ele fica, é vaidoso. Ele é vaidoso. Ele tava lá assistindo e meio que metendo zica nos caras para perder. Exato. Splitter, e até vou te perguntar, cara, aproveitar aqui que a gente está nesse papo de falar de quanto que ele é competitivo, né? Essa mentalidade que é até um pouquinho excessiva, e aí me vem dois jogadores na cabeça quando eu penso em pessoas que passam um pouquinho do nível do que você considera aceitável ou normal de você ser um competidor, que era o Kobe, né, que todo mundo sabe da Mamba Mentality dele, e me vem na cabeça também o Jimmy Butler. Você que jogou contra os dois, e claro, jogou contra vários outros jogadores, quem mais você coloca nessa? E você vê semelhanças entre essa mentalidade de, cara, vou dar o meu melhor e eu vou ser melhor do que todo mundo porque eu vou me esforçar para isso? Bom, eu já joguei com jogadores com mentalidades parecidas, mas não talvez com o poder de dominar um jogo tanto como o Jordan, e eu diria que um pouquinho por baixo disso o Kobe. Mas, por exemplo, o Ginóbili, ele era um cara que tinha essa mentalidade. Ele não tinha qualidade, nem qualidade física, nem técnica, mas essa mentalidade de se motivar, de ir para a quadra, ele tinha, com certeza. Demais. Inclusive, uma coisa que me chama muita atenção durante o documentário, até anotei aqui, é o olhar do Jordan, né? O Jordan tem um olhar de caçador. Às vezes parece que eu tô assistindo National Geographic, a savana africana. Ele olha assim, ele tem uma coisa ali, eu achei isso muito característico, assim, o olhar do Jordan. Teve um momento, tem uma cena que para mim é surreal eu imaginar isso hoje. Ele tá dentro do vestiário, você imagina o vestiário que você entrou, o Mion do Miami, ele tá com um charuto na boca e um taco de beisebol. Dentro do vestiário. Eu vi. E aí, ele fala uma frase e fala assim, porque é muito fácil
você fazer trash talk, que é tipo falar merda pros adversários, quando você tá ganhando. Eu quero ver você fazer quando tá 0-0 ou quando tá perdendo o jogo, que nem eu faço. Entendeu? E ele tá com raiva, que ele tá com raiva. Ele tá prestes à vingança de alguém agora. Esqueci de quem que do é. Magic, né? Isso, do Magic, exatamente. Mas então, é uma mentalidade diferente, saca? Óbvio que tem a permissividade do cara tá fumando um charutão no vestiário, porque ele é o Jordan, né? Enfim. Mas também, cara, eu te confesso que eu ainda, cara, mesmo apesar de já saber que ele fumava o charuto, tudo, quando eu vejo uma imagem dessa, sabe quando parece que não bate? Você tá vendo um negócio que não orna? Um Michael Jordan. Mas é meio surreal, né? Jogo, os caras tomando engradado. Total. Eu falei, cara, te dá um tilt na cabeça, você vê, antes de entrar na quadra, o cara fumando um charutão, assim, e ainda segurando o taco de beisebol, né? Você vê que a cabeça dele é muito louca, assim, muito, muito. O cara é realmente uma frequência diferente, assim. Aliás, falando nisso, do quanto era uma frequência diferente e dessa permissividade que ser o Michael Jordan permite, a Lana lembrou aqui da história do soco que ele deu no Steve Kerr, naquela história lá, que é uma história muito boa, essa história. Verdade. Mas eu vou te falar uma coisa, o que mais me chamou a atenção dessa história não é o Steve Kerr ter respondido para ele, não é ele ter dado um soco no olho do Steve Kerr. Isso, ok. O que me chamou a atenção nessa história é que quando o Jordan se arrependeu, ele teve que ligar no CT para pegar o telefone do Steve Kerr. Ele não tinha nem o telefone do cara que jogava no mesmo time que ele, cara. Não tinha grupo de WhatsApp, né? Não tinha grupo de WhatsApp também. Ele falou que ele ligou do carro, não. O telefone de carro, alguma coisa assim, né? Ele falou que ligou do carro. E falou, sabe o Steve Kerr lá? Dá o telefone desse cara aí pra mim. Não, e outra coisa surreal dessa história toda é que, assim, quando você recebe um soco do seu coleguinha, eu ia ficar muito magoada de levar um soco na cara do meu coleguinha. E o Steve Kerr, ele vai lá e ainda por cima fala, mas esse soco melhorou o nosso relacionamento e melhorou a minha posição aqui no Chicago Bulls. É tipo, oi, amado. Mas é muito esporte isso, né? Isso é muito bastidores de esportes. Mas isso acontece. Isso aí acontece em todo time, não tem jeito. Mas é muita testosterona em poucos metros quadrados. E outra coisa que é legal, né, de assistir o documentário, porque quando você só analisa assim, Chicago Bulls que foi 6 vezes campeão, teve a divisão, né, dos times, o primeiro tripit, o segundo com equipes bastante diferentes, mas quando você pensa num time que ganhou 3 campeonatos, ou em 2 times, enfim, que ganharam 3 campeonatos seguidos 2 vezes, você imagina que, caramba, olha só como tá boa a química dessa equipe. E assistindo ao documentário, a gente vê que, principalmente na reta final, não era bem assim. As coisas com o Jerry Krause não estavam nada bem, o Phil Jackson já sabia que essa é a última temporada dele, o Michael Jordan tinha falado que ele não jogaria se o Phil Jackson não fosse o técnico, e logo um ano depois que o Jordan se aposentou pela segunda vez, teve um desmonte no Chicago Bulls, que levou o Chicago até onde ele está agora, ou seja, para lugar nenhum, mas que foi um negócio que definitivamente as coisas não estavam tão bem na reta final, e mesmo assim eles conseguiram ganhar mais um título, né? Então isso eu acho bem impressionante também, o que a gente não sabe por trás de quem está sendo campeão, ganhando o anel. Agora, e o Pippen, hein? O Pippen, esse documentário ele é pró-Jordan, né? Mas ele é anti-Pippen quase, né, cara? Não, mas você sabe que eu queria ouvir do Thiago, que o Pippen é um personagem muito complexo, né, cara? Ele na verdade, assim, ele merecia um documentário dele, porque ele é colocado constantemente numa posição de descrédito, de descrença pelo próprio time, pelo próprio técnico. E ele era um Scottie Pippen, sabe, cara? Ele era um cara que, por exemplo, é aquela velha história, sabe? O Holyfield, a grande mágoa do Holyfield é que ele nasceu na mesma era que o Tyson, entendeu? Porque ele poderia ter sido o maior de todos, mas tinha o Tyson, cara. Aí, né, todos os lutadores que pegaram o Anderson Silva poderiam ter sido o Anderson Silva, mas o Anderson Silva estava lá impedindo. Então, o Jordan impediu qualquer chance do Pippen ser um mega star. Mas mesmo assim, ele era Dream Team, ele era All-Star na NBA, ele era um cara que conseguia não conseguia levar um time até um campeonato, mas conseguia levar um time para uma campanha boa. E mesmo assim ele é constantemente colocado para baixo, descreditado. E o pior é que você sente a mágoa nele, cara.
né? Aquela atitude dele não entrar em quadro. Isso não existe, né, Thiago? Fala aí. Assim, é muito difícil, né? A posição dele, né? De ser esse coadjuvante. Mas às vezes eu tenho vontade de dar um tapa na cara dele e falar assim: o que você prefere ser? O Pippen ou o Karl Malone e o John Stockton? Ou o Gary Payton? Ou o Charles Barkley, que tem 0 anéis? É isso. Entendendo? Ô, Splitter, o que o Pop ia fazer, hein? Com o Pippen Não, eu depois sei, ele entrar assim, naquele jogo. é difícil. Você tá no meio do jogo, às vezes você toma decisões que não são as melhores, aquele momento que ele não quis voltar na quadra, entendeu? Então, são situações que são complexas, né, para qualquer ser humano. A gente faz cagadas, né? A gente faz coisas que depois se arrepende. Ele fala assim: eu me arrependi, mas eu faria de novo. Total, essa hora foi forte, essa hora foi muito forte. Essa hora foi muito forte. Porque também não faz essa temporada... sentido. Não, porque essa temporada dele foi justamente porque quando o Scottie Pippen chegou na NBA, ele chegou uns anos depois do Michael Jordan, e Michael Jordan ainda não era necessariamente o Michael Jordan. Se sabia que ele era muito bom, mas não se sabia que ele ia ser o maior da história e levar o Chicago a 6 títulos. E conforme as coisas foram progredindo, teve até a história do contrato do Scottie Pippen, que era realmente ridículo, era pífio para um jogador do nível do Scottie Pippen, e pelo tempo que era, né, eram 7 anos. Só que logo no segundo episódio a gente já vê o contexto. Pippen tinha uma família, veio de uma origem muito humilde, 2 familiares dele, o pai e um irmão, né, estavam em cadeira de rodas, então ele não tinha como prever que ele faria tanto sucesso, que ele teria uma carreira saudável, né? Até ele não tinha como falar não. Exato, ele não tinha como dizer não, pensando nessa segurança que ele poderia dar. E aí, enfim, Michael Jordan, quando ele vai jogar beisebol, o Scottie Pippen assume a liderança, né, vira o franchise player do Chicago Bulls. E ele consegue levar o Chicago Bulls para os playoffs, no fim das contas eles são eliminados na segunda rodada, acho que foi pro Knicks mesmo, nessa série. Só que ele estava liderando o Chicago em pontos, ele ficou, acho que em terceiro ou quarto na votação para MVP, foi o momento dele de brilhar, mas ele ficou sem o título, né? É difícil isso, porque ninguém quer ser, tipo, o segundo do time, só que ao mesmo tempo, olha só o que essa equipe, como o coletivo conseguiu. Ninguém quer ser ninguém quer ser o segundo, mas nem todo mundo consegue ser o primeiro, né? Então, realmente é uma linha tênue. Não tinha como ser o primeiro quando o primeiro é o Jordan. Não tinha, É o que o Splitter falou. Talvez o Pippen nem seria o Pippen se ele não tivesse ali com o Jordan do lado dele, né? Realmente. Pô, você pega um cara tipo o Karl Malone, assim, putz, talvez um dos caras mais que menos tem reconhecimento, tremendo jogador, power forward, assim, quando o power forward ainda nem era uma posição da forma que ele jogava, merecia mais reconhecimento, mas o fato de nunca ter ganhado tira um pouco. E Barkley também, tem vários, né, cara? Vários. E aí a capa da Sports Illustrated ali, né? Quando ele fala nunca mais, acho que até hoje ele não foi capa da Sports Illustrated, né? Acho que ele ignora esses... É muito engraçado como ele é pistola com as coisas até hoje, né? Se aquilo que você falou do caçador, muda a cara dele. Quando ele fala do Sports Illustrated, ele fala, é a mesma cara do Isaiah. Ele... Isso! Que grande, tá virando meme, cara. Ele lembra do que ele sentiu e ele lembra e ele fala, esse cara aqui. E ele falando do Gary Payton, The Glove. Isso. E ele é expressivo, ele é expansivo, ele é legal, né? Tô achando do caralho, assim, o jeito que ele... Muito legal. É muito bom a forma que ele vê os caras, né? Porque, putz, é aquela história que eu falei um pouco na nossa última gravação. A humildade é um dom e ela é requerida, né, hoje em dia. A gente sabe disso, mas a humildade não pertence a esse mundo que a gente está vendo, que é o Michael Jordan. Não porque ele não a tem, mas é porque é um consenso entre todas as pessoas que ele está num patamar acima. E ele mesmo, ele sente. Aí quando a gente volta para a lágrima dele, da galera ali dando aquela crucificada, que ele era uma pessoa, que ele não tinha como ser legal, ele não era um cara legal, etc, etc. Isso aí deve ter uma mágoa grande guardada aí nesse sentido. Mas ele quando se a gente emocionou, vai para outro... ele se emocionou. Ele pede pausa, né? Ele pede pausa, ele fala pausa. Tipo... com certeza aí tem uma coisa que ele vai ter que lidar no analista aí durante algum tempo. Mas eu achei demais o que ele fala. Que ele fala... Putz, 2 coisas que ele fala que são muito sinceras e boas, cara. Ele fala, vencer tem um preço e nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. E, cara, imagina ser o número 1
Michael Jordan, você vê aquela coisa, ele sentado num hotel, sem conseguir sair. Imagina, cara, é uma vida muito cruel, assim, cara. É muito cruel para cima do cara. É realmente complicado, assim, ser o maior e saber que você vai ser o maior. Ter o sucesso e manter o sucesso. E se manter sendo o Michael Jordan. Porque pra gente é fácil olhar e falar, esse cara vai entrar e vai meter 40 de média. Ele não tinha essa... Sabe, ele estava vivendo aquele negócio. O filme ainda não estava feito, não estava escrito. Então é uma pressão muito... que a gente não consegue nem imaginar o que é essa pressão, cara. Mas quando todo mundo fala do Michael Jordan, e aí todos os jogadores botam ele num outro patamar. Por isso que ele acha que ele tem essa tranquilidade de poder olhar e falar do Gary Payton e dar risada, falar do outro cara e dar risada. Ou quando o Red Miller falou que estava dando trabalho para ele, ele falou assim, pô, era o Red Miller? Que era o dia dos pais. Ele falou, imagina, eu tinha outras coisas na cabeça. O Red Miller não estava nem pensando no Red Miller. É uma coisa nada humilde, mas que, meu, encaixa, faz parte ali, não incomoda, sabe? Muito louco isso. Ô Thiago, como é que... Desculpa, Alana. Ô Thiago, como é que o pessoal do time está enxergando? Vocês conversaram de novo? O que vocês têm falado? E o que eles falam sobre o Jordan, esse posicionamento dele e tal? Não, assim, eu não falei mais com o grupo, assim, mas eu falei com um dos técnicos, né? A gente pega muitas frases para até usar como motivação com os nossos jogadores, né? E uma das frases que eu peguei é o comecinho do episódio 7, que é geralmente assim, você faz um alongamento antes de sair na quadra, aí você faz tipo 1, 2, 3 e sai para a quadra, né? Eles até falam, como é que é? What time is it? Game time. Game time. Né? Só que antes disso ele fala assim, bom, gente, a gente tem que trabalhar duro, trabalhar muito duro, para começar assim e acabar com champanhe. Pode crer. É verdade. Então, é sempre aquela mentalidade, né, no desafio e no objetivo final. Todos os jogos, todos os treinos, tudo sempre pensando em ganhar. Outra coisa que eu lembrei, que fala sobre o Scott Burrell, que é um cara que ele tá pegando muito, enchendo o saco dele. É esse cara, não sei quem, enchendo o saco dele. E esse cara, em 2001, eu acho que foi jogar na Espanha, no time que eu jogava. Aí ele ficou umas 2, 3 semanas lá, acabou que já estava mais assim, veterano, fora de forma, acabou sendo cortado. Mas eu quase que joguei no mesmo time que ele na pré-temporada. É mesmo? Scott Burrell sofreu na mão do Jordan, esse aí, coitado. Sofreu, mas não teria ganho um título de forma alguma se não tivesse. Não, ele veio com essa medalha, campeão com o Michael Jordan. Chegou lá, foi. Imagina, ele pagou as contas durante muitos anos por estar nesse time aí, cara. Estamos falando dele aqui agora por causa desse time. Exato. Então, ele até virou trend tópicos no Twitter. Aí, pronto, é isso. Sério? E aí tem uma coisa que é muito legal que ele fala, cara, que eu acho que é legal também, Thiago, uma realização que ele tem, que ele fala assim, pô, esses caras estão chegando para jogar os caras do segundo repeat, né? Estão chegando para jogar no Chicago Bulls, que foi tricampeão. Eu cheguei para jogar no Chicago, que não ganhava nada, que era um time completamente desacreditado. Sim. E eu acho muito legal ele ter essa consciência de falar assim, o que eu fiz, o que eu sofri, o que eu apanhei para botar esse time onde ele tá, e agora esses caras vão vir aqui e falar, eu sou parte do Chicago Bulls, sou campeão, fazendo assim com a mão, ó. Ele falou, nem fuma, mano. Aqui não, você vai trabalhar, velho, eu vou botar você para trabalhar, porque você tá pegando um bonde que eu construí e você quer ficar na janelinha aí pagando de campeão do Chicago Bulls. Eu achei isso demais, cara. E aí ganharam 70 jogos naquela temporada, né? 70 jogos de 82 e foram campeões. É sensacional. Eles ganharam 72, né? 70 de 82, desculpa. 70 de 82. Maior time da história, né, Thiago? Fala aí, você acha? Para mim, sim. Para mim, sim. Acho que... eu concordo, eu acho também. Assim, não sei, eu não vou te botar assim, vamos botar jogador. Não gosto de fazer isso. Assim, dominou a liga totalmente aquele ano, foi campeão, maior número de vitórias, eu acho que isso pesa muito.
É. E essa questão, só concluindo aqui, Solari, essa questão que o Mion falou sobre o Jordan ter esse estigma de não ser bonzinho, né, de don't be nice. Eu acho que a gente tem, quando a gente fala de atletas profissionais, e principalmente atletas que conseguiram muita coisa, conquistaram muita coisa e tem um holofote muito grande sobre eles, tem meio que essa expectativa de, o fulano é muito bom, mas ele é legal, ele é uma boa pessoa. Tem essa coisa assim, e acho que com raras exceções, todos os atletas que conseguiram muitos títulos e têm muitos prêmios e tal, eles dividem, assim como o Michael Jordan, né, meio que essa mentalidade de, cara, eu tô aqui para isso mesmo, é isso que eu vou fazer e eu preciso ter essa minha postura. Eu acho que, sei lá, quando você pensa, o Slitek pode falar bem, né? O Tim Duncan tem uma postura muito diferente de todos os outros jogadores com esse perfil que a gente pode ver. Mas, para mim, o Tim Duncan é a exceção e não o Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, saca? Sim. Assim, muita gente me pergunta, pô, e o LeBron é um mala, cara? Não sei o que, o Kobe é um mala, não sei o que, e o Tony Parker é um mala. Cara, a gente tem que entender que a vida dessas pessoas, igual que o Jordan, igual que o Mion falou, não é fácil. Ninguém desses caras consegue sair na rua e comprar pão. Não é assim, cara. A vida deles é totalmente diferente. Eles têm que morar numa bolha para ter uma vida mais ou menos normal. Se eu posso ser sincero com vocês, eu não tenho inveja dessa vida. É uma vida que não é fácil, nem por... mas assim, eles não escolheram Dennis isso, Rodman eles escolheram ser bons atletas e bons jogadores. A fama, tudo que vem junto com isso, vem, mas você não escolhe isso, entendeu? É uma consequência. Engraçado que... Tem um pedágio. E tem um pedágio. E eu conheço o Mion há muitos anos, Mion muito figura icônica da televisão brasileira. E a pergunta que eu mais ouço com relação ao Mion para mim é sempre: ele é legal? O Mion é legal? Não sei o que. Tem essa pressão, que né? é isso, né? Tem essa pressão, né, cara? Precisa ser legal, tipo. E o que é ser legal, né? É muito relativo também. O que é ser legal? Ou seja, para ser campeão da NBA, o legal é diferente do legal que faz uma outra coisa. Então. É porque eu acho que a maioria das pessoas tem uma falsa impressão de que para um cara chegar num patamar, ele não chegou só fazendo amizades, né? A gente tem grandes histórias de empresários gigantescos que depois, quando a gente vai ver, passaram-se os anos, a gente vê as biografias, os filmes, você vê que o cara ferrou muita gente no caminho, o próprio Mark Zuckerberg. Aí você fala assim, pô, ninguém consegue construir um império, não estou falando de mim, obviamente, mas ninguém consegue construir um império sem fazer muitas inimizades e passar a perna em muita gente ao longo do caminho. E isso fica meio no subconsciente. Então, para a maioria das pessoas que são bem-sucedidas, fica aquela coisa, ele é legal mesmo? Ou ele é, né? SDP, ou ele passou a perna em muita gente. Fica essa coisa, né? Curiosidade de... Bom, outra coisa que depois é muito classe durante o documentário, isso é muito especial, primeiro porque acho que a gente assistiu aqui na época, a Lana deve ter assistido depois um pouco, mas Space Jam, e aí você tem... Eu assisti Space Jam, Solari. Assistiu, né? Na época. Que é o Jordan Dome, na cara. época, tá? O Jordan Dome é a coisa mais incrível desse documentário. E o rolezinho, né? O playball que ele juntava com a galera. Muito legal, velho. Muito legal, cara. Essa história é demais. Não, surreal. E você sabe o que é mais legal? É que ele estava fazendo um filme e, assim, os horários desse cara eram malucos. Alguém fala um pouco da agenda dele, eu não lembro quem que é. Mas, era muito louco. Esse cara fazia um filme, acabava, jogava o basquete com todo... Não é que ele jogava o basquete com os pés rapados que estavam ali. Da equipe, da filmagem, né? Exato. Não é que ele juntava o câmera, o cabo man e falava, vamos bater a bola aí e fazer um churras. Mano, ia os melhores da liga jogar com o cara, ou seja, era jogo sério, que nem o Red Miller, acho que fala, foram os melhores jogos de basquete que já rolaram, e depois o cara ainda passava de peso. É surreal, cara. Eu não consigo acreditar, não consigo entender isso. Outra coisa que me chamou a atenção também foi como que o corpo dele mudou, né, jogando beisebol. Eles falam sobre isso, sobre a musculatura dele, de mudar, de ter que se adaptar de novo a jogar basquete. E como que nesse Jordan Dome aí eles treinavam. E eu fiquei com um pouco de inveja de ter poder jogar um jogo ali, bater uma bolinha com ele ali. Pô, já imaginou, Thiago? Ia ser demais, hein, mano? E é engraçado porque netos, cara.
Imagina só jogar contra ele, ainda mais nessa readaptação, né? E o Splitter lembrou desse ano, né? Que ele ficou lá, desse ano não, né? Foram 21 meses que ele ficou fora, ficou afastado, perseguindo essa história de beisebol e depois voltou. E aí, no fim das contas, ele volta no finalzinho da temporada de 93, né? Ele acaba perdendo pro Orlando Magic, que era um Orlando Magic que era muito bom, acabou não ganhando o título, mas tinha Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, tinha o Nick Anderson, e assim, foi quase campeão essa equipe, e o Jordan, ele conta, né, que ele ficou muito bravo porque ele foi eliminado. Por quê? Porque ele chegou, né, numa forma de quem estava preparando uma outra musculatura completamente para jogar. E assim como ele se motivou com o Detroit Pistons antes de ganhar os títulos, os 3 títulos seguintes também foram muito motivados por esse Orlando Magic e por esse tempo que ele ficou, né, parado no basquete e depois se recuperando, jogando lá com a galera do Space Jam, etc. E o filme é sensacional e agora vai ter um novo. Cara, tem uma coisa que é legal falar para quem está assistindo, e até para vocês também, se vocês não viram, tem no YouTube, eu não lembro agora o nome do cara, do treinador do Jordan, que ele aparece no documentário falando. Sim. Tem uma matéria com ele, acho que é da GQ. É surreal. Vocês já viram isso? É uma matéria que fizeram com ele sobre o treinamento que ele fez com o Jordan. E aí que a gente começa a ver que o talento existe. E o talento existe em muitos lugares. Agora, a lapidação, o making of do champion é uma coisa que ele não faz sozinho. O trabalho que esse cara fazia, ele é o Michael Jordan da preparação física. É inacreditável. E é muito louca a história dele, porque era uma época que não tinha muita essa coisa de personal trainer. Aí o que ele fez? Ele era um professor de educação física, não sei o quê, que tinha uma metodologia que ele acreditava. Ele mandou o currículo para todos os jogadores do Chicago Bulls, que era a cidade que ele morava. E, obviamente, ele não mandou para o Jordan, porque falou, você mandava o Michael Jordan. Aí ele mandou para o Chicago Bulls. Fica me xingando. Mandou para o Chicago Bulls, mandou para todos os caras e falou que ninguém respondeu. Aí ele recebeu uma resposta só, que foi do representante do Michael Jordan, interessado no que ele estava oferecendo. E aí esse cara passou a vida inteira do Jordan com ele. E era assim, e eu falo que ele é o Michael Jordan na preparação, porque ele vem de uma época que não tinha todos os aparatos tecnológicos e as facilidades que a gente tem hoje. Sabe o que esse maluco fazia? Splitter, sabe o que ele fazia? Quando acabava o jogo, ele pegava o VT e contava quantos passos o Jordan deu para a direita, quantos passos o Jordan deu para a esquerda, para saber qual era o lado dominante, qual lado ele tinha trabalhado mais, qual lado ele estava precisando trabalhar, qual lado ele estava sentindo mais fadiga. Irmão, ele contava os passos do cara na quadra o jogo inteiro, todos os jogos. E aí ele que preparou, ele que fez a mudança que o Thiago falou para o jogo, para o corpo de beisebol, com o torso mais forte, perna mais grossa. Aí depois aparece ele falando no documentário, se quer voltar a jogar basquete, cara, o corpo não está preparado para isso, a gente vai ter que trabalhar. É esse cara, vale a pena ver essa entrevista. Ele chora, né? Ele chora em um momento ali no documentário, tem uma hora que ele se emociona. Interessante que o que o Mion falou sobre que ele pegava o VT e contava os passos. Hoje isso existe, mas é tudo por inteligência artificial já. Eu tô ligado. Por isso não tinha essa tecnologia. O cara fazia manualmente, cara. Esse cara, ele com certeza teve um papel muito importante na vida do Jordan. Alana. E esse cara aí, ele tem... O Solari, só falar aqui um parênteses, já que a gente tá falando desse... A gente esqueceu o nome dele aqui, mas esse preparador do Jordan. Que ele conta, né, que em 93, logo que eles foram eliminados pro Orlando Magic, que geralmente os jogadores tiram um período de férias, né? E aí o Jordan, ele ligou pro Jordan pra falar, então, tô vazando aqui. E aí o Jordan meteu quem vê close não vê, corre, né? E falou, não, amanhã eu te vejo e amanhã a gente vai treinar. E aí foi quando ele começou a voltar para entrar nos trinks para na próxima temporada voltar e ser campeão, né? E é essa hora que ele se emociona, eu acho, né? Ele se emociona falando da dedicação do Jordan. Ele se emociona falando... Para um cara se emocionar perante a dedicação de um aluno, é porque esse aluno... Tá louco. Esse cara viveu a vida do Jordan. Total. Bom, e depois a gente caminha ali mais pro final, que é quando ele realmente... Aquele choro dele quando ele ganha sem o pai. Aquela... Né? No Dia dos Pais. E aí? O que vocês acharam? Cara, acho que é um momento, assim, muito emocionante, né? Porque tudo que ele passou, o pai, ser campeão novamente, chega já no
em que o copo transborda e ele não consegue controlar. E é engraçado que na imagem parece ele chorando. E chega um momento que os seguranças falam: deu, né? Deu, vocês já estão gravando o cara, deixa o cara em paz. De tanto que né, a estrela do mundo, esse atleta mundial, não era do basquete, um atleta dos esportes, no chão chorando com uma bola e pensando no pai. E sem o pai então, do lado, né? Vazio, Todas né? as comemorações, o pai estava colado com ele. Essa relação dele com o pai é muito bonita, né? É muito inspiradora também, cara. O respeito que ele tinha pelo pai, porque vamos combinar que um cara como o Michael Jordan, ele ouve pouquíssimas pessoas, né? Houve pouquíssimas pessoas. E o pai dele, com certeza, era um cara que fazia muita diferença na mentalidade dele, no dia a dia dele, com certeza absoluta. Eu lembro as VHS que eu assistia quando eu era moleque, ele sempre contava da história dele, moleque ainda, que ele apanhava do irmão, perdia pro irmão, e o pai dele chegava para ele, incentivava ele a jogar e tal. Ou seja, era uma figura muito marcante na vida dele mesmo. Eu fiquei emocionado com tudo isso. A gente falou das pequenas rivalidades que ele vai construindo com o irmão dele, né, Alana? Ele já construía... Foi a primeira, exatamente. Tem uma história legal, né, nessas VHS, que ele fala que o irmão dele era mais alto e ele demorou para crescer, o Jordan. Ele demorou para dar espichada. E que ele se pendurava na árvore e ficava mandando o irmão dele puxar as pernas dele, cara. Mas, tipo assim, ficava meia hora assim, com o irmão puxando as pernas dele pendurado na árvore. E assim, eu acho que foi uma ruptura também para ele, né? Porque primeiro que ele viveu, ele experienciou tudo aquilo que é você perder o seu pai. E aí, quando ele perdeu o pai, ele também, de certa forma, colocou num armário, assim, todos os sentimentos dele em relação ao basquete, porque ele largou o basquete, foi pro beisebol. E aí, quando ele volta a jogar basquete, já deve ter sido difícil de jogar. E teve essa disruptura, né? Porque ele estava ganhando pela primeira vez um título, que é uma coisa que ele já tinha feito, só que é um momento geralmente alegre. E aí tem essa dualidade dele estar feliz, claro, porque ele conseguiu ganhar mais um título, mas ao mesmo tempo vir todas aquelas lembranças, né? Porque os últimos 3, quem é que estava do seu lado? Seu pai. E acho que deve ter sido um momento realmente muito marcante. Tanto é que, e quando ele voltou, né? Ele voltou com a 45, que era do irmão dele, depois falou: não, vou voltar para a minha 23 mesmo. Deve ter sido um período muito difícil para ele. Mostra as camisas aí, Mion. Tá com a 45 aí atrás. Mostra a 45 aí, papi. Dá pra ver aí, não? Dá. Eu botei a 45 aqui, porque eu cheguei pra gravar, o Thiagão ostentou ali uma camisa ali, ó. Não ostentei nada. Eu furei o prego ali, botei a camisa. Eu falei, se é pra ostentar a coleção, eu já meti a 45 ali, botei a 23 dourada aqui, edição limitada. Esse bonequinho. Se é pra brincar, nós vamos brincar direito, né? Aqui eu sou o Jordan das camisas, mano. Não vem arrancar meu trono. Mostra o bonequinho, Alana. Aqui, ó, o bonequinho do Jordan. Maravilhoso. Tá aparecendo? Tá aqui, ó. Esse é o 23. Esse é demais, esse é demais. E aqui, olha o que tem aqui, um Larry O'Brien, um troféuzinho. Que isso. Ó, eu vou falar uma coisa, hein? Você vai fazer memorabilia aí não mexe comigo, hein? Ó aqui, Alana, ó a versão dourada, ó. Olha isso! Gold Edition aqui, ó. Sensacional, cara. Aí, que animal. Quer trocar, Mion? Passa pela tela, assim, ó, e faz a troca pela tela. Mas deixa eu falar uma coisa. Fala. Eu não sei se a gente está terminando, mas eu acho que é uma coisa legal para a gente falar que a Alana falou da mudança do número, né? Do 45 para o 23 e tal. E tem uma coisa que me chamou a atenção pra caramba, que é o seguinte. Ele mudou a camisa por causa do comentário do Nick Anderson, cara. Óbvio que devia ter outras coisas, mas o estopim foi o cara falar 45 não é 23. E aí uma coisa que se repete no documentário constantemente é alguém do time oposto falando. E aí o cara foi lá e falou isso. Aí faz assim, ó. Pra quê, né? Quieto, claro. Isso se repete em quase todas as séries. Isso mostra uma coisa que, cara, os outros jogadores teoricamente queriam ter um momento, que nem o B.J. Armstrong fala, ele fala, todo mundo podia ter um momento. Eu tive um momento ali. Só que eles capitalizavam muito no momento. E, cara, ter um momento não é ser um cara que average 30, 40 pontos por jogo. E aí, eles vão lá e cutucam o Jordan. Eu acho isso tão ingênuo, engraçado, assim, porque era nítido que o cara ia voltar no pescoço, né? Mas mesmo assim os caras iam lá e davam uma cutucada, né? Para ter o seu momento ali. Talvez seja por ter sua história com o Jordan, porque são os caras que até hoje
ficam dando depoimento, né? Tem uma história aí, Mion, a história do Horace Grant, que é muito curiosa, porque assim, quando o Jordan se aposenta pela primeira vez, vai lá jogar o seu beisebol, o Horace Grant, que participou dos títulos anteriores do Chicago Bulls, ele vira e fala, cara, não quero mais ficar aqui, eu vou pro Orlando Magic, que era um time promissor, um time jovem, que tava, tipo, bombando, e aí ele foi pro Orlando Magic nesse ano, e aí, no fim das contas, o Orlando acaba eliminando o Chicago logo que o Michael Jordan acaba de voltar. E aí tem aquela cena que o Horace Grant é colocado no ombro do Shaquille O'Neal e é, tipo, ovacionado. E o Jordan, ele relembra daquilo e fala, mano, essa hora que eu vi o Horace Grant, que é, tipo, aquele mano que jogava comigo, sendo ovacionado no colo do Shaquille O'Neal aqui, na minha casa, mano, eu vou ganhar dele na próxima temporada, vocês podem ter certeza. Ele ficou já incomodado para a temporada seguinte. Ele já tinha achado a motivação necessária. Um ano pensando nisso. Exato. Sim! Agora, uma coisa que está chamando muita atenção durante isso é porque na época não existia, assim como as reprises do Senna, reprise do Tetra, é que agora tem Twitter. E aí o Twitter repercute. Parece que o Jordan jogou no domingo. Todo domingo parece que o Jordan jogou. Quando você entra no Twitter, tá todo mundo, meu Deus, o cara tá... Como é que vocês estão? Eu sei que todo mundo aqui é um pouco twitteiro, assim, como é que vocês estão aproveitando? Thiago, como é que você tá sacando aí? O que você acompanha, o que você vê? Eu vejo muita coisa da ESPN, os debates pós-documentário que tem. Não, até fiz uma pergunta esses dias, perguntei, porque tem muita gente que era torcedor do Bulls na época, mas daí ficou Lakers, aí veio o Warriors, virou Warriors, aí depois veio Toronto, Toronto. Perguntei, mas tem alguém aí que era do Bulls e continua sendo do Bulls? Eu? Aí tá a resposta. São poucos, mas, assim, são poucos, hein? São poucos guerreiros aí que continuam torcendo pro Bulls. Ai, olha, a gente até pode fazer um podcast depois para falar sobre o Chicago Bulls pós-Michael Jordan, né? E o que poderia ter sido, mas não foi, com a lesão do Derrick Rose. Porque, né, Thiago, você jogou contra esse time de 2011 que chegou nas finais do Leste. Sim. Pô, era um time que dava, assim, para você se empolgar. Ainda não tinha o Jimmy Butler, mas já tinha Noah, Carlos Boozer, Derrick Rose no seu auge de MVP mais novo da história, ganhar esse prêmio, Taj Gibson, o Oden, o Nate Robinson, era um time interessante, aí depois foi tudo decaindo e eu fico triste só de pensar. Depoimento. E para finalizar, Spotify, a lista Last Dance, já ouviram? Não, já. Que isso? Não Todas as músicas do documentário estão lá, cara. É sensacional essa playlist. Muito bom, vou ver. Eu vou ver. Antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta para o Thiago que ele vai poder responder com categoria essa. A gente vê muitas histórias, né, de grandes, cara. E até já jogadores que têm seu próprio documentário. O Iverson tem um documentário muito profundo, assim, né, que mostra todas as dificuldades dele como adolescente, tudo que ele passou e da onde que veio toda aquela postura dele e tal. Um cara com grandes jogadas. Eu sou meio suspeito para falar, porque o Iverson, para mim, ele é um dos caras que mais me empolgou para assistir basquete, e principalmente por estilo, né? Ele foi o primeiro cara a chegar com as tatuagens, os dreadlocks, as tranças, né? Jogar com a camisa para fora do short, e eu sempre me identifiquei muito com esse estilo. Então, por exemplo, ele é um cara com grandes histórias, um cara que tem falas também que são lembradas até hoje, mas as histórias dele parece que não propagam tanto quanto, assim como de vários outros jogadores, porque no final de todo esse trajeto não teve a conquista. É como se o herói, se um filme de herói que o cara vai salvar a filha que foi sequestrada, mata todos os caras, mata todo mundo, entra nos buracos, sai para cá, vai para lá, quando ele vai salvar a filha, morre. Não consegue. A filha já morreu, sei lá, não conseguiu. Então, quando a gente ouve o Jordan, cara, por que a gente conta com tanta veemência e com tanta vontade? Porque o cara passou por tudo isso e, pum, ganhou o título. O Iverson passou por tudo isso. Tem vários que... Mas o Jordan vai lá e a gente conta, você viu o choro dele? Porque é o choro da vitória, o cara que passou a trajetória do herói que culmina com o grande prêmio, que é o anel no dedo, é o champanhe que o Thiago falou, e é o título.
Aí a minha pergunta é, Thiago, você vê sentido nisso que eu estou falando? Você é um cara que tem um título, cara. Ele não dá mais sentido para tudo que um atleta faz? O que você falou assim embaixo, totalmente é isso, né? E muitas vezes, porra, eu sou muito... Tenho orgulho de ter um anel hoje, mas assim, eu estaria muito chateado se eu tivesse chegado à final, perdido e no outro ano não tivesse ganhado. Ia ser muito difícil. Falei já muitas vezes isso, né? Que talvez estaria me tratando até hoje como psicólogo só para passar por essa derrota. Né? E como que um anel limpou, né, todo aquele sentimento de perder uma final, pô, vocês não imaginam o que é o sexto jogo, já estavam trazendo o troféu na quadra, é nosso, tá ali. O sexto jogo, não o sétimo, o sexto, a gente ganha, é nosso, o troféu tá ali. Então, perder daquela forma, pô, foi horrível, né? Então, claro, não é todo mundo que vira campeão, não é todo mundo que vira uma estrela mundial. Existem campeões, existem estrelas mundiais, existem estrelas mundiais e campeões, e existe um alfa do alfa, que é o Jordan. Então, existem várias categorias aí, e eu acho que é difícil a gente comparar, né, o Jordan com qualquer outro jogador nesse aspecto, né? Por causa dos títulos, por causa do que ele mudou na NBA, como que a liga cresceu, como que o mundo enxerga o basquete depois da era Jordan. Me lembrou muito o Messi, né? Que todo mundo cobra a tal da Copa do Mundo, né? Como se fosse realmente a grande necessidade para ele provar tudo isso. Tá? Bom, antes da gente terminar, peguem os seus itens de Chicago Bulls, vem aqui na tela que eu vou fazer uma selfie aqui, tá? Eu vou pegar meu boné aqui também. Tá. Pô, eu vou sacar uma parada monstra agora, hein? Ah, eu ainda não tenho nenhuma jersey da hora, assim. Eu entrei no site da Nike aí, essa semana e comprei o boné. Ó. Solari, você acha mais legal uma camisa ou esse bonequinho aqui do Jordan? Pega uma... Jordanzinho. Não, pega uma camisa, vai, se você tiver. Acho que é mais marcante. Eu tenho, mas não é do Jordan. Tá bom, tudo bem. Segura essa daqui, sem problema. Tiagão, Peraí. Alana, olha só, hein? Eu vou dar uma pelada, hein? Tá vendo isso aqui, ó? Nossa, esse é do clássico. Ó, esse aqui é da época, hein? Mano. Esse daqui é da época. Tinha no meu quarto quando eu era moleque, ó. É original da época mesmo. Original da época mesmo, mano. Eu achei todos os meus posters, até mandei pro Thiago um WhatsApp falando, eu achei todos os meus posters de moleque no escritório, mano. Olha trouxe mó memória, né, cara? Assistindo esse documentário, dá mó vontade de pegar de novo as coisas do Bulls, cara. Aí, ó, deixa eu fazer então aqui. Esse pôster aqui do Chicago é clássico. Essa foto vai ficar ótima. Vai quebrar o armário aí, Alana. Tirou? Aê, maravilhoso. Não tirei, peraí, tava esperando. Aí, pronto, agora vai, hein? Então vamos lá. Em 3, 2, 1. Boa, é isso. Perfeito. O boné azul do Bulls, cara? É, aquele da... É da City Jersey Edition. Isso, que tinha umas estrelas. Paguei um pau. Verdade. É coisa de hoje, né? Novato. É isso. Não é anos 90, não é Reebok Pump. Não é raiz, né? Não é raiz. Exato. Bom, gente, valeu por mais um episódio aqui. Quantos mais episódios a gente tem de série, Alana? Você sabe? Mais 2, né? Mais dois. Mais 2. Então, mais uma. Nossa, que tristeza, cara. Que vai acabar. Era a única coisa em muito tempo que eu me dava o luxo de, tipo, 9 da manhã, eu parava tudo e ia assistir TV. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz isso, não sei quando eu tava com febre e não ia na escola. 9 da manhã eu liguei a TV, ó, assistindo. E de repente, segunda virou o melhor dia da semana, né? Total. E a coisa de esperar uma semana acabou sendo legal. Achei que ia ser meio mala, mas foi legal. Mas enfim, vamos ver se a gente consegue fazer de repente um finaleiro aí, uma chave de ouro aí, de repente. Tá bom? Que é muito assunto. Vamos, porque com certeza vai vir umas coisas nos 2 últimos que a gente vai ficar, nossa. Exato. Então, fechou. Então, temos esse trato. Thiago, mais uma vez, super obrigado, cara. A gente fica muito feliz com você participando aqui, mano. Obrigado a vocês. Espero que tenham gostado aí. Obrigado, Alana. Obrigado, hein? Valeu pelo convite. Muito legal participar com vocês.
É isso aí. Na ESPN League, certo? Como é que é? Todo dia vocês estão lá? Não, a gente está lá de segunda e sexta, e também tem quarta o League Digital, mas enfim, tem uma vasta programação da ESPN, a gente está retransmitindo os jogos, né? Então, toda quarta-feira, todo sábado tem um jogo especial icônico para assistir. Esses dias passou o título aí do Spurs, viu, Thiago Splitter? Gênio. Papito, muito obrigado, mano. Irmão, valeu, tamo junto. Para mim é um maior prazer isso aqui, cara, é ficar Tá sendo falando bem de gostoso NBA, mesmo. principalmente anos 90, com o Thiago, que é um cara que, pô, admiro tanto. A Lana também me conhece pra caramba, é demais. Aqui você conta comigo sempre, irmão. Sabe tudo. Muito bem, rapaziada. Muito obrigado a todos que ficaram até aí, aqui até agora. Até uma próxima. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.